E aí, meus amigos, tudo bem? Estamos iniciando aqui o nosso terceiro vídeo da nossa série do assessor de controle de gastos. E como vocês podem ver, eu já mexi bastante naquele fluxo que a gente iniciou no vídeo passado, mas eu vou mostrar tudo o que eu fiz aqui. Eu precisava fazer isso aqui no offline, porque eu queria ajustar bem para fazer um negócio funcional, entregar para vocês algo que não ficasse confuso. E agora está pronto, eu queria então gravar esse vídeo aqui, mostrar o funcionamento e tudo mais. Antes da gente testar, eu já queria mostrar para vocês aqui que tem algumas coisas lançadas aqui na base de dados. Vou até atualizar aqui, ó. Vocês vão ver que tem uma compra de um tênis, um salário recebido de R$8.000. Tem aqui a compra do tênis foi 500, tá? O pagamento numa corrida de Uber que foi 100, uma compra no mercado de 350 e R$150 que eu ganhei no Tigrinho, tá certo? Se a gente olhar as categorias também, tem várias categorias já que ele criou, né, lançadas aqui. Tudo isso foi criado aqui através desse fluxo. Eu vou mostrar agora para vocês como é que ele cria essas situações. Então eu vou falar aqui, ó, vou até limpar aqui, vou falar assim, ó, gastei R$45 de Uber. Então, o que ele vai fazer? Ele vai primeiro categorizar com a gente que vai entender o que eu fiz, né? Categorizar e depois ele vai registrar o lançamento. Então, ó, gasto com Uber lançado com sucesso. Então eu vou falar aqui também, ó, gastei R$250 na janta no restaurante, certo? Ele vai categorizar isso também e vai lançar. Então, depois que eu lancei as coisas que eu tenho para lançar, eu posso simplesmente falar assim, ó, quanto eu gastei esse mês? Poderia ser hoje ou há 3 meses atrás, enfim. Mas coloquei esse mês, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai para um outro lugar no fluxo que vai trazer para mim, então, o período que eu solicitei, 1/10 a 31/10, estamos hoje exatamente no 31/10, e ele trouxe aqui categorizado, né, os gastos. Então, a alimentação foi R$600, calçado foi 500, transporte foi 145, renda foi 8.150. Por quê? Fora aquilo que estava lançado aqui já, né, para mim, para esse usuário, ele adicionou o que eu falei agora mais e trouxe aqui sumarizado para mim por categoria, né? Então, não fica assim várias listagens, ele vai sempre agrupar tudo. Então, tá, a primeira parte do nosso fluxo, ele tá ok, né? Tá funcionando, como vocês podem ver, tá bem legal. E eu vou passar aqui para vocês o que a gente fez, tudo que eu fiz aqui para que vocês entendam, né, e possam usar. E assim, a gente vai pegar esse fluxo, vai melhorar algumas coisinhas, né? São dois fluxos, na verdade. Tem um fluxo aqui que é o coração e tem o outro que é para obter as movimentações que eu fiz apartado, vocês vão entender o porquê. Né? E o que acontece? Depois disso daqui, a gente só vai ligar na Evolution. Então, todo esse input que eu fiz de dados, você vai poder mandar um áudio, escrever mensagem no WhatsApp, e aí você fica com esse assessor o tempo todo na tua mão, porque ele vai estar ligado no teu celular, que essa é a ideia desse projeto, certo? Então, vou começar a passar aqui para vocês o fluxo, né? O fluxo é o seguinte, a gente tem aqui um trigger, né, um gatilho de chat, por enquanto, né, logo mais vai ser um webhook do WhatsApp. Aqui a gente tem um edit, que é simplesmente para a gente colocar a mensagem e colocar aqui o telefone que eu cadastrei daquele usuário de teste, que é o 123456, né? Aqui ele obtém o usuário diretamente na base de dados, então ele vem aqui, procura pelo telefone, se ele encontrar, né, ele já identificou o usuário, ele vai passar para o roteador. Aqui no roteador, pessoal, tem um prompt para esse agente. É um agente que aqui ele recebe a mensagem do usuário e aqui a gente tem uma system message que seria as orientações da gente para esse agente, né? Então eu falei que ele é um agente roteador e validador, que o objetivo dele é classificar a intenção do usuário, né, como movement para lançamento, report para consulta, né, e validar apenas o movement, a descrição e o valor. O valor tem que ser maior que 0 e inferir o type, se é crédito ou débito, certo? Nunca chamar ferramentas, eu coloquei para ele nunca chamar nenhuma ferramenta. E quando faltar dado e movement, não passar adiante
peça exatamente o que falta com emojis, né? Eu falei para ele usar emoji para ficar mais bonitinho. E para report não validar o período, apenas repasse a mensagem, que a gente já tem um agente que faz essa validação do período para lá. Então ele só repassa a mensagem para report, só que ele tem que identificar que é report. Né? Então em Movement, os sinais que eu coloquei para ele identificar que é um lançamento é paguei, gastei, comprei, lançar, registrar, adicione, recebi, entrada. E os campos obrigatórios aqui, a descrição, né? Então Uber, aeroporto, aluguel, tal. O valor e o tipo, que ele colocou expense e income, né? Que seria gasto ou recebimento, né? Indica se recebi, indica se eu gastei. Tá bem fácil de entender esse prompt aqui, né? Aí para report ele tem aqui os sinais de quanto gastei, me mostra, relatório total, resumo por categoria, gastos esse mês, etc. Né? E não valida o período, como eu falei para vocês, ele não tem que validar nada, só tem que repassar. E beleza. Aqui tem uns exemplos de como que ele tem que retornar. Então, quando é para fazer uma movimentação, ele coloca a action como movement. Quando é report, ele coloca a action como report. Quando ele não entende e ele precisa confirmar dados com o usuário, ele põe action ask user. Então, por exemplo, se eu vim aqui e mandar para ele aqui, até para começar uma conversa nova, mandar para ele um oi, ele não sabe o que ele tem que fazer, né? Se é relatório, se é o que. Ele vai me responder, entendeu? Ele vai vir aqui e vai dizer, faltaram informações, me diga o que você quer fazer e tal. E aí eu posso falar para ele, né? Então, por isso que ele vai para esse ask user, certo? Quando ele não entende o que ele tem que fazer. Ele vai para cá e aí a gente tem essa resposta. Aqui está dando erro por quê? Eu ia chegar nesse ponto. O que acontece? Aqui no N8N nós temos uma funcionalidade que é para a gente requerer um formato específico do retorno do agente. E aí você consegue dizer como você quer. Então eu montei o JSON que eu quero que ele sempre retorne um JSON. Eu não quero que ele retorne uma mensagem, não sei o quê. Eu quero sempre um JSON. E a gente tem a parte de autofix aqui. Né? Então o que acontece? Na primeira vez que ele rodou aqui, ele não ficou dentro do padrão que eu queria. Então ele dá erro. Aí o autofix vem e corrige, entendeu? Até ele retornar dentro desse padrão aqui. Porque baseado nesse padrão, a gente tem um roteador aqui, ó. Esse roteador, o que ele pega? Ele pega a action aqui, então a gente tem movement, tem report, e tem um outro aqui embaixo, que vocês estão vendo aqui, que é o extra output, certo? Que qualquer coisa que não for um desses dois, ele vai cair para cá, certo? E aí o que acontece? Quando ele tem report, ele vai para cá. Quando ele tem movement, ele vem para cá. E quando ele não tem, ele vai vir para cá. Aqui no caso está só para ele setar uma mensagem, né, pegando a mensagem que ele escreveu e repassando. Mas aí quando a gente estiver usando a Evolution vai ser um pouquinho diferente, né? Vai responder a mensagem aqui no caso. Então vindo para cá em movement, né? Então aqui ele já definiu o que é, se é um lançamento, se é um relatório. Vindo aqui para movement, a gente tem um agente que tem outro prompt, que é o seu agente que classifica lançamentos financeiros, despesas ou receitas em categorias do usuário. Não invente categorias, sempre consulte as categorias do usuário usando a ferramenta Get User Categories. O que acontece? Tem duas ferramentas aqui, ó. Get User Categories e a Create User Category, certo? Essa aqui vai trazer todas as categorias do usuário, eu botei para retornar todas, certo? Sem paginar. Eu acredito que não vai ter muita categoria para o usuário, por isso não pensei numa coisa tão performática aqui, tá? Deixei retornando tudo mesmo. O User ID a gente pega fixo, tá? Daqui desse nó. Então não tem como a IA alucinar aqui, porque a gente está setando de forma fixa. Então ele vai trazer sempre as categorias desse usuário em específico, porque é o que está vindo no fluxo mesmo, tá certo? Então aqui ela lista as categorias do usuário. E aqui nessa outra ferramenta, o que acontece? Aqui a gente também seta o ID, mas a gente deixa o name definido pelo modelo. Então, o nome da categoria, o modelo que define. Então ele define qual é a categoria e faz a inserção aqui com essa ferramenta aqui. E aí eu coloquei aqui o created add, updated add com
now, né, para pegar a data correta, né? E é isso, cara, tá categorizando, certo? Uma vez que ele categoriza, eu também coloquei para ele retornar um formato específico aqui, certo? Então ele retorna aqui a category ID e o category name, o nome da categoria, certo? Retorna assim em específico. Porque aqui, na resposta, eu desse outro agente, né, no prompt desse outro agente, eu coloco aqui o seguinte: você é um agente responsável por registrar lançamentos financeiros, usa a ferramenta Create User Movement, que também é no mesmo formato daquelas outras duas que eu mostrei para vocês ali. Lê a mensagem do usuário, escreva uma descrição detalhada, porém curta, do lançamento, com no máximo 100 caracteres. Você deve chamar Create User Movement para criar o lançamento. E após a criação, responda a descrição do lançamento, lançado com sucesso. Bem simples, tá? Mandei aqui para cá. E aqui eu tenho essa ferramenta também, né? Que é a de criação. Então, pego o dedo do usuário de forma fixa, a category ID desse aqui, tá? Que ele acabou de criar, ele informa aqui, um JSON, sempre vai vir no JSON, né? Então a gente está seguro com relação a isso. E aqui a descrição, o modelo define, o valor, o modelo define, e o tipo, se é crédito ou débito, né? O modelo também define. E aqui os nows, da mesma forma como a gente já entendeu. Não era obrigatório eu colocar, mas eu coloquei por conta do time zone, né? A gente está aqui, quer lançar com time zone do Brasil, então por isso estou fazendo esse sinal, né? Eu alterei aqui o fluxo, coloquei aqui América São Paulo, e quando eu uso esse sinal, ele já pega com o fuso horário do Brasil, não tem um problema de lançamento de data daí nesse caso, tá certo? Então o que acontece? Aqui ele faz o lançamento, e aqui a gente tem a parte do relatório. A parte do relatório, a primeira parte é o agente entender qual é o período do relatório, né? Então eu fiz um agente para fazer a conversão das datas. Então, você é um agente que interpreta o período financeiro. Sua única função é identificar o intervalo de dados solicitados pelo usuário e chamar a ferramenta Get User Movements. Tá aqui chamar a ferramenta, mas ele não chama nenhuma ferramenta, né? Ele só retorna esse JSON aqui, Get User Movements, com um período, né? Ele retorna esse JSON aqui, certo? E aí os dados de base estão aqui, ó. Eu boto o now para a data de hoje, né? E ele pega e separa o ano, o mês e o dia, para que ele não se perca, para ele não alucine, né? E aqui tem os formatos das datas, dizendo como é que ser, start date tem que terminar com 00, porque sempre começa na meia-noite, e ele sempre tem que terminar com 23:59:59, porque ele sempre termina às 11:59 o dia, né? Então, se ele pegar um relatório do dia, se ele botar a data, ele não vai ter problema, porque vai começar à meia-noite e vai acabar às 11:59, né? Aí tem umas regras, que é nunca inferir um ano por linguagem, né? Sempre derivar, isso aqui tá errado, vamos botar aqui, já vou até corrigir, ó. Não é para today, é now, assim. O end date nunca pode ser anterior a start date, isso aqui é padrão, né? Quando a pergunta indicar até hoje, atual, corrente, os últimos dias, os últimos, defina o hoje às 23:59. E aí ele tem vários exemplos de como a pessoa deve, a pessoa deve falar e como ele deve responder, né? Tá bem especificado aqui, eu não vou ler tudo aqui porque isso é chato. E o que eu fiz? Eu joguei isso aqui no ChatGPT, tá? Para ele me dar, não fui eu que escrevi, tá? Então, tudo que tiver today aqui eu vou trocar para now, porque acho que vai ficar mais assertivo da gente trabalhar, tá? Peço até perdão que eu não tinha ajustado isso antes. Aqui posso deixar today. Vou deixar today. Enfim, já vou deixar assim, tá? O que acontece? Depois que ele descobre a data, ele vai para esse nó aqui, que ele está chamando um outro fluxo. Esse fluxo é bem simples, ele está bem simples, a gente vai melhorar ele depois, tá?
A princípio ele está bem simples, ele basicamente recebe os parâmetros. E por que eu fiz um novo fluxo, não fiz uma ferramenta aqui para ele? Isso é importante eu dizer. Como é que a gente está buscando aqui os lançamentos? Com base no created at, certo? Então eu preciso saber o start date e o end date. Eu não consegui chegar num prompt que deixasse claro para a IA que ela tinha que usar o start date e o end date no created at sem ela se perder, porque é o mesmo campo, ela não conseguia entender. Então a solução que eu encontrei foi fazer um novo fluxo onde eu colocasse o parâmetro, start e end date, e eu imputasse isso de forma manual dentro de uma query direto na base de dados, certo? Então user ID recebe qual é o usuário, né, que ele está querendo ver as movimentações. Aqui ele faz um select, então, pegando aqui das tabelas. Isso aqui é um SQL tranquilo, com um left join apenas para trazer o nome da categoria, certo? E ele pega aqui o created at, a data inicial, e o created at quando a data final. Então, se for maior ou igual à data inicial, e for menor ou igual à data final, ordenado pelo created at. Até vou colocar um M aqui, eu acho que precisa, né? E assim a gente tem uma query que traz as movimentações do usuário. E aí aqui eu até tinha colocado um if, mas isso aqui eu até vou deixar assim por enquanto, que já está resolvendo. Então basicamente é esse daqui, o segundo fluxo. Claro, depois a gente vai dar uma melhorada para ver o que dá para fazer, né? Se vale a pena talvez trazer categorizado já, porque a gente está agrupado por categorias já aqui na query, em vez de deixar a IA agrupar para consumir menos tokens, enfim. É coisa mais para performance e financeiro, né? Mas o que acontece? Depois que ele recebe as movimentações do usuário, se não tem venda, ele já dá a mensagem aqui para o usuário: você não tem lançamentos feitos nesse período, né? Então se eu vier aqui e falar assim, ó, eu só tenho lançamentos para hoje, só fiz lançamento hoje, então quanto eu gastei mês passado? Não vai ter nada. Escrevi tudo errado. Mas não tem problema. Ele vai entender. Ó. Não vai... Ó, você não tem lançamentos feitos nesse período, porque eu não lancei nada no mês passado, né? Se ele acha os lançamentos, ele agrega tudo num array, né, num vetor escrito movements, certo? E a gente passa esses movements aqui no prompt. E aqui nós temos um outro agente que recebe aqui e faz a consolidação financeira. Então aqui ele agrupa tudo por categoria, aqui está a mensagem trazendo o período que foi solicitado. Por que eu não deixei para ela escrever o período por conta e pegando de outro nó? Porque se, por exemplo, eu pedi o lançamento desse mês, o período certo é do 10 até 31/10, certo? Só que como só tem lançamentos para 31/10, ela traía aqui só 31/10 e mais nada, né? Então, para ficar correto, eu coloquei essa modificação aqui, tá? E aqui ele faz o resumo do jeito que vocês viram ali no teste. Então, é isso que o nosso fluxo está fazendo nesse momento, tá? Esse vídeo aqui ele tá mais curto, né, do que os outros, mas eu acho que tem bastante coisa aqui para vocês verem. Eu quero que vocês façam o quê? Importem esse fluxo, né? Eu sei que vocês não vão tentar fazer por conta, mas importem esse fluxo e vão fazendo testes em cada nó desses daqui, vão tentando trabalhar com isso daqui, mexer nos prompts, entendeu? Tentar fazer alguma coisa de diferente com o que está aqui, para vocês entenderem o funcionamento da jogada aqui, para conseguirem ter o domínio dessa situação, porque aqui está o coração do negócio. Aqui ele vai fazer está fazendo todas as funcionalidades que a gente prometeu entregar. Vai ter a parte do WhatsApp, mas talvez a gente nem mexa mais esse fluxo. A gente coloque, da mesma forma que foi feito aqui, a gente coloque um gatilho aqui para ele só receber as informações e nem mexa mais aqui, né? Separe a parte do WhatsApp num outro fluxo, que eu acho que inclusive até é uma boa ideia, tá? Acho que eu vou partir para esse lado. Que vai fazer com que aqui fique apartado de lá, certo? Então, pessoal, tá aqui o fluxo. Vou estar botando lá no repositório para vocês baixarem, tá? E espero que vocês tenham um estudo legal com isso daqui, consigam entender. Deixe as suas dúvidas nos comentários, deem like, compartilhem o meu canal, se inscrevam, ativem o sininho, mandem um sinal de fumaça pro amiguinho, me chama de lindão, faz o que vocês quiserem, mas faz alguma coisa, reage,
Me mostra que vocês estão aí, porque o último vídeo deu poucos comentários. Eu tô achando que vocês não estão, mas tô gostando tanto da minha série aqui, eu tô ficando chateado. Então é isso, cara. Vídeo mais simples, né? Mostrando mesmo o fluxo aqui, mas o próximo vídeo a gente vai ligar isso aqui no WhatsApp e daí já vai começar a pensar na parte de SaaS mesmo, de transformar isso aqui numa plataforma, né? De trazer aí a parte monetária do negócio. Tá certo? Valeu, tamo junto.